Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos continuar falando sobre as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, que irão ocorrer no próximo dia 18 de novembro. Hoje eu recebo para debater o tema comigo o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que é diretor, secretário-geral da OAB do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dr. César, pela oportunidade de estarmos novamente junto à TV FIB, nesse programa importante que o direito é todo seu, para que nós possamos debater as eleições da OAB São Paulo. Nós é que agradecemos, haja vista aí. Dr. Caio é advogado aqui da cidade de Bauru e hoje ocupa o cargo no estado de São Paulo, representando a OAB no estado na qualidade de secretário-geral da OAB. E em face dessa situação é que eu lhe pergunto, hoje aqui representando o presidente Marcos da Costa, o que levou o grupo de vocês a essa reeleição, tentar mais uma reeleição para os quadros da OAB? Na verdade, Dr. César, o grupo de trabalho liderado pelo presidente Marcos da Costa no estado de São Paulo e liderado pelo Dr. Alessandro Bien Cunha Carvalho junto à subseção de Bauru, é um grupo que muito realizou ao longo destes 3 anos que se iniciaram no ano de 2013. E como nós temos o chamado projeto administrativo e não projeto de poder, o nosso grupo não se baliza em uma vontade pessoal. Nós sempre procuramos ouvir a advocacia, procuramos ouvir as lideranças que nos auxiliam no desenvolvimento do nosso trabalho, para que nós possamos fazer a escolha daquele que bem representará o grupo no contexto de uma próxima gestão. E assim se deu no ambiente da 21ª subseção, que é a OAB Bauru, que agrega as localidades de Bauru, Duartina e Piratininga, e assim também deu no contexto do estado de São Paulo. O presidente Marcos da Costa, para que se tenha uma ideia, ele foi solicitado por a grande maioria dos presidentes de subseção do estado de São Paulo. Das 233 subseções que compõem este grande estado, apenas 12 delas não fizeram parte da solicitação, para que o presidente Marcos da Costa aceitasse o desafio de dar sequência em um trabalho importante de descentralização das atividades da OAB São Paulo, porque é através da descentralização que nós vamos conseguir fazer com que o advogado receba a resposta às suas demandas de uma forma mais objetiva e mais rápida. E, portanto, a enormidade das subseções do estado de São Paulo solicitaram ao presidente Marcos da Costa mais esse esforço. E talvez, querido amigo César, talvez não existisse uma pessoa que tivesse o maior direito de descansar neste momento do que o presidente Marcos da Costa. Todos bem sabem da dificuldade pela qual passamos neste contexto administrativo, em decorrência do acidente do qual foi vítima o presidente Marcos e o nosso diretor tesoureiro, o Dr. Carlos Roberto Fornes Mateucci, falecido no episódio, e o presidente Marcos da Costa, apesar de enfrentar inúmeras cirurgias, se recuperou e retomou a atividade do seu trabalho após 3 meses afastado das suas funções. E, em decorrência disto, a aceitação desta nova missão, que foi solicitada pelas lideranças do estado de São Paulo, só dão conta da responsabilidade deste que tem sido a maior liderança de todos os tempos da OAB São Paulo. Estamos em um projeto administrativo que iniciou a sua descentralização desde o ano de 2013 e que implicou, por exemplo, com a instalação de mais de 13 regionais de prerrogativas em todo o interior do estado de São Paulo. Na verdade, 14 regionais foram instaladas e a cidade de Bauru, mercê do trabalho desenvolvido pelo presidente Alessandro, com a sua vice-presidente, coordenadora da Comissão de Direitos e Prerrogativas desta importante subseção, foi agraciada com uma regional. Hoje,
desempenhada sob a presidência do conselheiro seccional, Dr. Edson Roberto Reis, atendendo a toda uma região, respondendo, portanto, às demandas dos colegas advogados que, no dia a dia do exercício da sua função, acabam tendo as suas prerrogativas violadas por aquelas autoridades que de autoridade nada têm. Porque é preciso que se diga, nas palavras que têm sido constantemente utilizadas pelo presidente Marcos da Costa, que a autoridade que desrespeita as prerrogativas profissionais, ela desrespeita ao cidadão. E de autoridade nada tem, porque antes de ser uma insígnia que se ostenta no peito, a autoridade é um estado de espírito. E quem tem autoridade não precisa desrespeitar o direito alheio para ser ouvido. E é por isso que as funções das prerrogativas do Conselho Regional, da seccional, é uma função pedagógica a estar presente. Ao mesmo passo que destinamos um respeito absoluto às autoridades cumpridoras dos seus deveres, é importante que nós apontemos e exijamos a punição de todos aqueles que violam as prerrogativas e não respeitam ao cidadão. Este é um dos exemplos que fez com que as lideranças do Estado de São Paulo solicitassem ao presidente Marcos da Costa e ao presidente Alessandro Bien Cunha Carvalho que prosseguissem na sua caminhada, na caminhada da descentralização, na caminhada de permitir que todos aqueles que queiram trabalhar encontrem espaço e ressonância na OAB São Paulo e na subseção de Bauru. Acompanhando suas palavras aí, eu lhe pergunto ainda, haja vista que é sempre bom que a subseção ande de braços dados com a seção de São Paulo, com a seccional São Paulo. O que dizer aos nossos advogados aqui de Bauru sobre este caminhar junto, a importância de uma subseção estar ali alinhavada com a seção São Paulo? Afinal de contas, a OAB é uma só, nós temos que caminhar juntos, a OAB deve caminhar juntos. Qual é a palavra sua, buscando essa reeleição, representando o presidente Marcos da Costa, que dizer aos nossos advogados aqui de Bauru, nesse sentido de como caminhar junto com a seção de São Paulo? O que traz de bom para Bauru isso? Quando se tem um projeto administrativo e não um projeto de poder, que tem aquelas pessoas cuja atenção envolve apenas a circunferência da sua individualidade, nós conseguimos sempre caminhar em prol da advocacia e de toda a coletividade. Assim foi ao longo destes 3 anos de trabalho, doutor César. O presidente Alessandro Bien Cunha Carvalho, da Chapa 1, que está à disposição da advocacia para nos liderar, se assim merecemos o prestígio do voto de cada um dos advogados desta importante subseção do Estado, caminhou ao longo destes 3 anos sempre atento às demandas da advocacia da 21ª subseção, entendendo, portanto, os encaminhamentos realizados pela seccional. Não é sem razão que hoje a OAB Bauru conseguiu levar adiante a ampliação das suas instalações, a ordem que demandava uma atenção específica para esse ponto. A Casa da Advocacia, que havia sido edificada em um momento onde a OAB Bauru detinha apenas 800 advogados e que hoje, contando com mais de 4.000 profissionais, se ressentia de um espaço mais amplo para atender à advocacia. E, obstinadamente, o presidente Alessandro Bien Cunha Carvalho, juntamente com o presidente Marcos da Costa, não mediram esforços para que nós concretizássemos ao longo desta gestão esta conquista fundamental e importante do suporte necessário à advocacia de Bauru. E nesta toada, é preciso que se diga que esse projeto foi estendido para todo o Estado, para as 233 subseções espalhadas neste grande Estado de São Paulo. Para que se tenha uma ideia, das 233 subseções, todas elas tiveram a adequação dos seus espaços com a troca dos equipamentos necessários para o enfrentamento deste novo momento vivenciado pela advocacia, que é o momento do processo eletrônico. E em mais de 142 delas,
nós tivemos as instalações ampliadas, mercê de obras realizadas, de mudanças de casas por novas locações, de construções de novas casas. Tudo isto em uma única gestão. E sem que isso fosse respondido pelo bolso da advocacia. Porque o presidente Marcos da Costa, líder responsável e simples que é, sempre estabeleceu diálogo com todas as lideranças, iniciando a sua gestão solicitando o empenho e ajuda de todos, porque ele já antevia que nós enfrentaríamos em nosso país um momento de dificuldade econômica. E ao antever esta situação, o presidente Marcos da Costa pediu a cada um dos presidentes de subseção que pudesse traduzir em trabalho aquilo que ele nominou ser a política do mais com menos, realizar ainda mais em favor da advocacia, sem retroceder em relação a um benefício sequer, para que nós juntos avançássemos, através do corte de gastos que fossem possíveis, sem a retirada do suporte necessário à advocacia e que nós pudéssemos, em uma lição pedagógica, demonstrar a todas as autoridades que com responsabilidade e trabalho é possível avançar. E depois de 82 anos de história da OAB São Paulo, depois de 2 anos de intenso trabalho, os anos de 2013 e 2014, nós iniciamos o ano de 2015 com uma redução das anuidades da OAB São Paulo da ordem de 12%. Foi o não repasse da inflação projetada que estava em 7% e a retração em 5% do valor praticado no exercício anterior. E isto foi possível, doutor César, em decorrência da união destas lideranças que vivem a advocacia dia a dia, pensando na melhora da atividade profissional, por conta daqueles que compreendem com simplicidade e com responsabilidade é preciso avançar. É bem verdade que existem muitas demandas ainda a serem concretizadas, mas é fato que a união do trabalho da Advocacia do Estado de São Paulo, da presidência da subseção de Bauru e da presidência da seccional, muito foi possível fazer. E é por isso que nós novamente nos colocamos à disposição da advocacia para que possamos, se merecedores formos do voto de cada um dos advogados que eu peço nesta ocasião, para que possamos eleger a chapa 1 no ambiente da 21ª subseção, na OAB de Bauru, para que tenhamos a liderança do Dr. Alessandro Bien Cunha Carvalho a desempenhar os desígnios desta importante subseção do Estado. E para que também juntos elejamos o presidente Marcos da Costa, votando na chapa 11, para presidir a OAB São Paulo juntamente com a sua equipe de trabalho, da qual tenho honra de fazer parte, para que nós possamos ainda continuar a desempenhar a missão de bem atender à advocacia. Nós vamos aí para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Estamos falando das eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, que se realizarão agora no dia 18 de novembro. Recebo o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, advogado e diretor-secretário-geral da OAB do Estado de São Paulo, aqui representando o atual presidente da OAB São Paulo, Dr. Marcos da Costa, e candidato à reeleição aos quadros da OAB. Uma questão interessante, embora saia da esfera do domínio da OAB do Estado de São Paulo, é a questão da prova da OAB. Eu lhe pergunto, Dr. Caio, qual é a visão de vocês sobre a prova da OAB?
A visão da administração do presidente Marcos da Costa não é outra senão do fortalecimento do exame de ordem. É necessário que todos compreendam que o exame de ordem é um instrumento de defesa do cidadão, para que ele saiba que o profissional atuante no mercado, ele detém as mínimas condições necessárias para defender os seus direitos. Como diz o presidente Marcos da Costa, de nada adianta a legislação fazer a previsão dos nossos direitos se nós não tivéssemos o direito de defendê-los. E a materialização desta defesa é feita pelas mãos da advocacia, dos abnegados advogados que se colocam dia a dia a defender a visão de mundo dos cidadãos, a fazer com que os cidadãos sejam ouvidos pelas autoridades, seja no relacionamento com as autoridades ou mesmo no relacionamento com os seus concidadãos. Por isso, a OAB São Paulo tem feito campanhas muito claras no sentido de que toda tentativa de retirada do exame de ordem é uma tentativa que vai no sentido contrário da defesa do cidadão. Por isso, começamos, inclusive, a fazer com que todos os integrantes do Poder Legislativo Federal compreendam que qualquer medida de afastamento do exame de ordem é uma medida que acaba colocando o cidadão em desproteção completa. Por isso, o presidente Marcos da Costa coloca como uma das suas principais bandeiras, e nisso ele vem acompanhado pelo presidente Alessandro Bien Cunha Carvalho, no sentido de que o exame de ordem há de ser fortalecido e de que nós não aprovamos qualquer ação, seja ela oculta ou não, que tente de alguma forma burlar, fraudar o exame de ordem, e porque a existência dele é necessária para que o cidadão seja protegido. O exame de ordem é uma demonstração de respeito ao cidadão, é uma demonstração de respeito à advocacia, de respeito às autoridades e, portanto, enquanto pessoas da seriedade do presidente Marcos da Costa e do presidente Alessandro Bien Cunha Carvalho estiverem à frente das nossas instituições, esta será uma bandeira que será defendida com todas as forças. Doa a quem doer. Nós não temos receio de dizer que a existência deste instrumento é necessária para que o cidadão seja respeitado nos seus direitos. Sem dúvida. Há uma outra situação, pegando aí as palavras do Dr. Caio, principalmente a questão do cidadão. Eu também gostaria de perguntar o que o grupo de vocês, Dr. Marcos da Costa, o que vocês pensam na situação de encurtar a distância entre a OAB e o cidadão? De que forma deixar aí a OAB mais próximo do cidadão? É necessário que todos também tenham conhecimento, e a advocacia o tem, que a OAB tem duas missões importantes. Uma chamada missão corporativa, de zelar pelo exercício da advocacia e de zelar para que os advogados tenham toda a estrutura para desenvolver e desempenhar a sua indispensável função à administração da justiça. E outra é a sua função institucional. Função essa prevista não apenas na referência feita à Constituição, em inúmeras passagens à sua existência, mas também esculpida e inserta no Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906 de 1994, que é de defender a Constituição, de representar o cidadão nas suas mais variadas dificuldades enfrentadas no seu relacionamento com as autoridades. E é por isso que o presidente Alessandro Bien Cunha Carvalho e o presidente Marcos da Costa, ao longo das suas gestões, têm permitido com que grande parte das suas comissões em funcionamento e em atividade voltem os seus olhos e a sua força de trabalho para o atendimento do cidadão, notadamente do cidadão carente, que vê na OAB São Paulo e nas subseções de todo o Estado
uma localidade onde eles se sentem confortáveis. Não é à toa que a OAB é a entidade da sociedade civil de maior prestígio perante a comunidade, porque nós defendemos as bandeiras da democracia, as bandeiras da transparência, e é por isso que é preciso que existam dirigentes e lideranças sensíveis a esta questão, para que nós continuemos a dar sequência nesse trabalho de descentralização, que, por exemplo, fez com que em todo o estado de São Paulo, querido amigo Dr. César, fosse lançada duas importantes frentes de trabalho, que a OAB São Paulo lançou em parceria com todas as subseções do estado. Uma delas, a campanha da corrupção não, onde envolveu-se as grandes lideranças da advocacia do estado de São Paulo para apresentar inúmeras saídas e inúmeras alternativas às autoridades para combater este grande mal que assola o país, que é a corrupção. E, ao lado desta campanha importante, frutificaram 12 propostas fundamentais para o combate à corrupção, discutidas em todo o estado de São Paulo. E eu me permito, neste momento, citar uma proposta importante, que foi a proposta de nós buscarmos o estabelecimento, junto à lei, de um patamar, do número limite para os chamados cargos em comissão. Nós compreendemos que toda administração, no poder público, precisa dos chamados cargos de confiança para desempenhar as suas funções, mas é necessário que essa definição por cargos em confiança, ela seja limitada e excepcional, porque a via adequada de ingresso junto ao poder público, determinada pela Constituição da República, é a via do concurso público. E não é sem razão que, a título de exemplo, o presidente Marcos da Costa apresentou o ajuizamento de uma ação junto à capital do estado de São Paulo para impedir que fossem criados, do dia para a noite, através de uma lei que foi deliberada pela Câmara Municipal de São Paulo, para impedir que sua presidência contratasse mais de 660 cargos de assessores para os vereadores daquela localidade. E, ao ajuizar esta demanda, obtendo, portanto, uma liminar junto ao Poder Judiciário, o presidente Marcos da Costa demonstrou que essas propostas que frutificaram da campanha da corrupção não, são propostas reais e importantes para a defesa do Estado democrático de direito. E esta intenção foi espraiada e levada a todas as subseções e encontrou ressonância e vigilância junto à subseção de Bauru, neste que tem sido o grande líder da advocacia da 21ª subseção, que é o presidente Alessandro Bien Cunha Carvalho, que ao lado do presidente Marcos da Costa tem estado junto com a comunidade, junto com as autoridades, perseguindo todos aqueles que se desviam do caminho e que, portanto, merecem a punição exemplar da lei, respeitadas, evidentemente, as balizas fundamentais da ampla defesa e do contraditório, que nós devemos, sim, respeitar, mas devemos, através do respeito disto e de um processo, punir exemplarmente todos aqueles que se desviam do seu caminho. E além desta campanha importante da corrupção não, também a OAB São Paulo, em parceria com a TV Cultura e com as subseções do Estado de São Paulo, iniciou a campanha Saídas para a Crise, para que nós tenhamos o resgate da credibilidade do nosso Estado, do poder público perante a iniciativa privada, para que nós possamos dizer à população que há sim maneiras de nós fazermos com que o nosso país saia desta crise econômica e de que a nossa união é necessária para que nós consigamos enfrentar esses obstáculos. Esses exemplos, ao lado da mais de uma centena de comissões existentes na OAB São Paulo e de outra quase centena existente no ambiente da OAB Bauru,
é que nós poderemos juntos, ouvindo a comunidade, ouvindo a advocacia, não permitindo que a OAB seja instrumento de poder nas mãos de quem pretende fazer palanque político da ordem, e nós não podemos permitir que isso aconteça. A ordem é da advocacia, a ordem pertence aos advogados, pertence à comunidade, ela não está a serviço de nenhuma ideologia político-partidária. Nós respeitamos a todos os partidos políticos, mas nós não admitimos que se faça política partidária no ambiente da OAB São Paulo. E esta missão e este compromisso é um compromisso do presidente Marcos da Costa, do presidente Alessandro Bien Cunha Carvalho, o compromisso de representarmos a coletividade, de não permitirmos que a OAB seja transformada em qualquer balcão de negócio e que nós juntos possamos desempenhar aquilo que a OAB, a advocacia e a sociedade espera de todos nós, de fazer com que haja respeito ao Estado Social Democrático de Direito, e esta é a razão, César, que nós hoje pedimos a cada um dos advogados que nos ouvem e nos assistem, que possam destinar a credibilidade do seu voto, o empenho da sua força de trabalho e o seu convencimento, para que juntos possamos dar sequência a um trabalho exitoso, com a liderança do presidente Marcos da Costa à frente da Chapa 11 para a OAB São Paulo e com a liderança do presidente Alessandro Bien Cunha Carvalho na Chapa 1, que disputa estas eleições para a OAB Bauru. Tenho certeza de que juntos, nesta caminhada, seremos vitoriosos nas urnas, no próximo dia 18, onde ocorrerão as eleições da nossa instituição. Chegamos ao final de mais um programa. Eu aqui agradeço a presença do Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, diretor secretário-geral da OAB do Estado de São Paulo. Espero que ele tenha conseguido esclarecer a nossa população, especialmente os advogados que irão às urnas para a eleição da OAB agora no ano de 2015. Muito obrigado e até o próximo.